Pessoal, como testar capacitor de ar-condicionado? Bem, eu tenho aqui um capacitor de ar-condicionado, normalmente capacitor de ar-condicionado de janela ou split convencional, né? Ele costuma ter dois capacitores dentro desse invólucro só. O que são esses dois capacitores? Um capacitor para o motor, que é o ventilador que vai ajudar a esfriar a condensadora, né? E se for split ou se for ar-condicionado de janela, esse motor ventilador ele ajuda a resfriar a condensadora com a hélice e ao mesmo tempo gira a turbina para a evaporadora para jogar para o ambiente. Então esse capacitor aqui ele pode tanto ser usado tanto em ar-condicionado split convencional quanto ar-condicionado aí também de janela, tá bom? Então nós podemos ver aqui o seguinte: esse capacitor ele vem aqui com a indicação embaixo em microfarads, é UF, que é microfarads, que é a capacitância, né, dele. Ele está dizendo que é 35 microfarad, ou seja, 35 mais 10 UF, UF de microfarad. Então ele é um capacitor de 35 e também tem um capacitor de 10 microfarads aqui. Aonde tem esses quatro terminais aqui, é um ponto em comum só, é um ponto em comum, né? É o comum do capacitor, os quatro terminais. Tem mais outros dois terminais aqui que está escrito com a letra F. A letra F significa fan, no inglês do ventilador. E tem o do motocompressor, compressor. Ele vem com a letra H, tá? Então, temos o comum aqui com os quatro terminais. Temos a letra F, que é o do fan. E temos aqui o do compressor, dois terminais. Então, eu tenho um capacitor daqui para cá, de 10 microfarads, tá? Para o ventilador, e eu tenho daqui para cá para o motor um capacitor de 35 microfarads. Bem, vocês vão perguntar qual é uma forma de medir o capacitor. Eu posso medir com multímetro digital, multímetro analógico ou capacímetro, certo? Vamos lá, pessoal. O capacitor ele está descarregado. Nunca esqueçam de descarregar capacitor aí do ar-condicionado antes de fazer medição do instrumento, senão você pode queimar o instrumento, ok? Um capacitor devidamente descarregado, o capacitor ele tem a função de ajudar ou na partida, ou se for capacitor de trabalho, o funcionamento do motor. Então, essa capacitância que tem aqui, se eu colocar o instrumento, aplicar uma corrente, o capacitor vai carregar, se manter carregado e depois ele vai se descarregando. Então ele vai carregar, manter uma corrente nele e depois com o tempo ele vai se descarregando. A forma correta de medir um capacitor é com o capacímetro. Eu já vou mostrar aí para vocês. Pois bem, com o multímetro digital, o que eu posso medir no capacitor? O capacitor ele apresenta alguns defeitos, os mais comuns são curto, ele pode estar aberto, ele pode estar com fuga, ok? Então, curto, aberto, com fuga, esses capacitores maiores. Existem outros defeitos que o capacitor pode dar, por exemplo, com o ESR dele alterado, né? Mas isso aí é normalmente capacitores de precisão em placas eletrônicas, não vem o caso aqui desses capacitores aqui maiores, tá? Então, o que mais apresenta é curto, ele pode estar aberto ou ele pode estar com fuga. Curto é quando as chapas do capacitores internos descolaram, então você vai medir aqui de um ponto para o outro e o instrumento vai apitar. Se você deixar em continuidade, ele vai apitar avisando que é um curto. Aberto, quando não há mais capacitância nenhuma, ele perdeu totalmente a sua capacitância ou algum componente do capacitor quebrou ou soltou lá dentro e você vai medir, não vai dar acusar nada, simplesmente ele vai dar como um circuito aberto. Então, esse seria aberto. E fuga seria se você for medir aqui a capacitância, ele der um valor de resistência fixo, que não é a capacitância, é um valor de resistência, então esse capacitor ele está com fuga, certo? Ele deixou de fazer o seu papel de capacitor e acaba aí como se comportando como se fosse um resistor, certo? Então a fuga ele vai marcar um valor fixo de resistência. Beleza, pessoal? O que nós vamos fazer aqui o teste? Com o multímetro digital, você só pode ver se ele está aberto, em curto, mas você não tem como saber se ele está com a capacitância correta. Eu vou colocar aqui na escala. Primeiro eu posso colocar na escala de BIP. Com a escala de BIP, eu vou descobrir, se eu juntar aqui, ó, eu posso descobrir se o capacitor está em curto. O que é isso? Eu vou colocar daqui para cá, ele não apitou, daqui para o outro, do comum para o outro, ele deu um pequeno piquezinho aqui, um bipzinho, mas parou, olha. Daqui para cá, olha, ele dá um bip e para, daqui para cá, ele já carregou, não vai mais bipar. Curto seria se eu juntasse aqui, eu vou simular aqui, ó, se ele fizesse isso, ó.
Então, se eu medisse aqui e ele estivesse fazendo assim, ele estaria em curto, aí você pode condenar o capacitor. Porém, ele dá se eu inverter, ele vai dar ele dá um pique e para. Se eu colocar aqui, ele dá um pique e para. Então eu sei que ele não está em curto. Mas não esqueça que eu tenho que fazer também para massa. Eu vou pegar aqui o comum dele, vou colocar para massa. Olha, não está dando. Eu vou colocar aqui nos outros também para massa e não está dando. Às vezes você vai medir aqui, não tem curto aqui, mas tem curto do terminal para massa. E esse aqui não está dando terminal para massa. Beleza, curto ele não tem. Isso eu posso ver com o multímetro digital. Eu posso ver se ele está aberto? Sim. Eu vou colocar na escala de resistência. Se o capacitor estiver aberto, eu vou colocar aqui e ele vai ficar assim, ó, OL, como se estivesse infinito, certo? Ele não vai marcar nada. É como se eu vou simular um defeito. É como eu colocasse aqui e medisse aqui no outro terminal e continuasse nesse OL, ó. Simplesmente não tem leitura. Se eu for botar no outro capacitor aqui, é como se ficasse assim, sem leitura. Agora eu vou encostar aqui mesmo e eu vou colocar aqui, ó. Vocês podem ver que o instrumento ele está marcando ali um valor, vai parar e você vai ver que é uma variação, ó lá, ó. O capacitor ele tende a carregar, ele vai carregando a corrente no capacitor, a corrente que tem eu tenho uma tensão aqui nesses terminais, tá, gente, do multímetro. Essa tensão vai ter uma corrente que vai estar carregando o capacitor, e na hora que ele vai carregando, ele vai alterando ali o valor de resistência. Então, ele não está aberto. Eu vou passar para o outro capacitor, vou pegar aqui o comum e vou passar para o outro capacitor que tem aqui, ó. Você vê que ele vai fazer uma leitura. Nada. Opa, vou inverter aqui então. Vamos inverter. Olha lá, ele fez aqui e parou. Mas ele se mexeu. Vocês podem ver, ó, vou inverter aqui. Ele tentou ler um valor de resistência e parou. Ou seja, é porque ele já estava carregado. Se eu tentar descarregar ele aqui, essa carguinha que ficou aqui, deixa eu descarregar aqui. É uma tensãozinha muito baixa, não tem importância eu juntar aqui. Então eu vou colocar aqui e aqui. Olha lá, tá vendo? Ele apareceu uma numeração e tá variando, ó, tá subindo, ó. Ok? Então ele está carregando, ó. Então beleza, eu sei que ele não está aberto. Quando ele carregar totalmente, ele não vai dar mais leitura, quando ele chegar ao seu ponto máximo. Então, eu sei que ele não está aberto, porque se ele tivesse aberto, ele ficava no OL. Então a gente já aprendeu duas coisas aqui. Como medir o curto e como medir se ele está aberto. Beleza. Agora, eu tenho como saber se a capacitância dele, que está marcando aqui 35 microfarads ou 10 microfarads, está boa com o multímetro digital? Não tenho como saber. Tá? Para isso eu preciso do capacímetro. Bem, e se vocês perguntarem, Sérgio, mas se eu ver o instrumento carregando e descarregando, isso já não significa que ele está bom? Não. Isso significa que ele não está em curto e nem aberto. Eu vou explicar um caso para vocês. Eu peguei há um tempo atrás uma geladeira comercial que estava com defeito motor compressor. Ele tentava partir e não conseguia. Tentava partir e não conseguia. Aí eu fui ver a parte elétrica e eu descobri que o capacitor permanente do motor, ele não estava aberto, não estava em curto, porém ele estava com a capacitância muito baixa. Era um capacitor, se eu não me engano, de 30 microfarads e ele estava marcando 2 microfarads. Ou seja, não tinha como eu saber com o multímetro digital, porque o multímetro digital não acusava curto, não acusava que estava aberto e ele ficava carregando. Mas a capacitância dele estava muito baixa. Então vamos fazer aqui. Esse aqui é um capacímetro específico, um instrumento para medir capacitor. Como eu sei que eu tenho dois capacitores aqui, ele está acusando aqui 35 mais 10 microfarads, eu tenho que botar numa escala que consiga ler os 35 e os 10. Aqui tem 2 microfarads está baixo, 20 microfarads está baixo, 200 microfarads eu vou conseguir ler tanto de 35 quanto de 10 microfarads. Então deixei aqui e eu vou primeiro colocar aqui no comum. Tá conseguindo filmar aí certinho? Eu vou botar aqui no comum e eu vou passar para o capacitor aqui do F, que seria do ventilador. Então aqui tem que dar 10 microfarads. Então tá lá, 9.7, beleza. Nós podemos colocar uma tolerância aí, no máximo 10%, tá, gente, de tolerância. E agora eu vou deixar esse aqui no comum e vou passar para o do H, que é o do compressor. Tem que dar 35, segundo aqui, ó, 34.8. Então, beleza, eu sei que esse capacitor está perfeito, não tem nenhum defeito, ok? Agora,
quando ele está com fuga, gente, quando ele está com fuga, você... Opa, deixa eu desligar com o celular que ligou aqui. Gente, vocês me desculpem, mas vamos lá. Então, quando o capacitor está com fuga, ele marca um valor de resistência fixo. É como se eu pegasse aqui um multímetro digital, ligasse aqui, colocasse um valor de resistência aqui, e na hora que eu fosse medir aqui, ele ia dar um valor de resistência fixo aqui. Não ia parar, ele não ia ficar alterando, ele ia ficar um valor fixo, como se estivesse medindo um resistor, um valor parado. Então ele está com fuga, né? E o capacímetro, quando você mede capacitor com fuga com capacímetro, ele não marca o valor e ele fica às vezes maluco. O capacímetro fica alterando o valor, ou ele vai dar um valor totalmente fora do valor do capacitor, da capacitância aqui. Ele ia dar um valor totalmente esdrúxulo aqui, maluco, né? Então ele capacitor estaria com fuga. Bem, nós já vimos aqui capacitor com o capacímetro. Esse aqui é a melhor forma e a mais adequada para medir qualquer tipo de capacitor. Com o multímetro digital, que ele só vai medir se está em curto ou aberto, mas não tem como ver a capacitância, beleza? E agora quem tiver aí com o multímetro analógico, o funcionamento é o seguinte, olha. Eu tô com ele aqui, tá pegando bem aí, então, vou colocar ele na escala de X1K. Eu vou juntar aqui as pontas de prova, fazer um ajuste aqui a calibragem. Gente, esse barulho aí que tá começando a chover aqui, então, de fundo aí, tá bom, gente? Então vamos lá. O que vai acontecer? Se eu tiver um curto aqui, é como se fosse assim, como se tivesse juntado aqui. A agulha vai ficar até o fim e vai parar. Então, se eu colocasse aqui no comum e no capacitor, e se ele juntasse ali, é como se tivesse em curto. Se ele estiver aberto, eu vou colocar aqui e a agulha não vai nem se mexer. Então, aberto seria se eu colocasse aqui nos terminais e a agulha não se mexesse. E quando ele está com fuga, na hora que eu colocasse, ele ia parar num valor aqui e ficar fixo. Ele ia vir e ficar fixo num valor aqui sem se mexer. Ok? Isso significa que esse capacitor estaria com fuga. Agora, quando ele não está com fuga, não está aberto, não está em curto, o que ele tem que fazer? Eu vou colocar aqui no comum, tanto faz a ponteira positiva ou a negativa, não tem importância. Eu vou colocar aqui, olha o que vai acontecer com a ponteira. Ele deu uma mexida e parou. Vou colocar no outro capacitor aqui. Ah lá, ele deu uma mexida maior e está voltando. Ou seja, ele descarrega e carrega. Quando ele carrega, ele não circula mais corrente, aí vai para o infinito. Ó. Eu vou ter que inverter aqui. Vou inverter, ele vai carregar e descarregar. Ó, foi e voltou. Né? Na realidade, quando acontece isso, significa que eu estou carregando e ele mantém carregado. Ó, carregou e manteve carregado. Né? No momento que a agulha está se mexendo, é o momento que ele está carregando. E quando ele se mantém já quando ele carregar totalmente a corrente que está passando pelo instrumento, aí ele vai e volta para cá. Vou inverter. Olha, foi, carregou, o outro aqui, ó. Foi e carregou. Então isso aqui é o que tem que acontecer. Tá, gente? Porém, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Isso aqui também eu não sei se a capacitância do capacitor tá boa ou não por esse instrumento, ele fazendo isso. Só está dizendo que ele está carregando e descarregando. Mas ele não tem como me dizer se o valor da capacitância está correta. Por quê? Vamos supor que o capacitor aqui, que tem interno, que é o do compressor, que é de 35. Olha só, o compressor de 35 microfarads. Olha o que vai acontecer com o instrumento. Deixa eu inverter aqui, porque ele deve estar carregado, então vamos lá. Olha, foi lá e voltou. Esse é o de 35 microfarads. Agora vamos ver o de 10 microfarads. Vou inverter. Olha lá, foi e voltou. E agora? E se o de 35 tivesse com 10 microfarads? E você ia ver ele voltando e não, tá bom, ele foi e voltou, tá bom. Não. Então, gente, a melhor forma para medir qualquer capacitor, seja ele no ramo da linha branca, que é o nosso ramo de eletrodoméstico, geladeira, ar-condicionado, qualquer eletrodoméstico ou eletrônico, a melhor forma é o uso do capacímetro. Ele é que vai te dizer, vai te dar uma leitura correta e precisa do estado deste componente. Se você for lidar com manutenção de placa eletrônica, existe e quando você trabalha na área mais sensível da eletrônica, é necessário outros tipos de leitura sem ser o capacímetro. Você pode utilizar aí um instrumento chamado medidor de ESR para você ficar com mais precisão.
Mas no nosso caso aí de geladeira, máquina de lavar, motores e eletrodomésticos no geral, esse capacímetro ele é fundamental aí na bolsa aí do reparador ou na bancada, tá? Também do reparador. Não tem como você descobrir se a capacidade dele está boa ou não com multímetro digital e nem com multímetro analógico. Você só vai descobrir se ele está aberto ou em curto ou em fuga. Beleza? Mas se ele tiver com a capacitância alterada, e eu canso em campo, gente. Eu canso de encontrar em campo capacitor, claro. A maioria das vezes que você encontra capacitor em campo é porque ele está oxidado ou ele está em fuga, né? Você encontra ele com fuga ou em curto. E você vai encontrar casos também que ele vai estar com a capacitância alterada, né? Ou você tem um outro capacitor na bolsa para trocar e fazer o teste, ou você tenha um capacímetro aí no seu instrumento, na sua bolsa de ferramenta. Agora, eu recomendo o capacímetro porque, como a variedade de valores de capacitância na área de refrigeração é muito grande, ou na área de máquina de lavar, ou na área de eletrodoméstico, é mais fácil ter um capacímetro para você sempre verificar se está tudo ok. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo em relação de como testar capacitor. Esse aqui é um capacitor de ar-condicionado, tanto de janela quanto ar-condicionado split aí convencional. Ok, pessoal? Muito obrigado. Quem puder dar o like eu agradeço. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal. E até o próximo vídeo. Estou aguardando aí diante do comentário de vocês aí. Obrigado, até mais.